Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Hoje vamos trabalhar princípios éticos na matriz oriental. Na semana passada nós estudamos princípios éticos na matriz ocidental. Foi o cristianismo, islamismo e judaísmo. Hoje vamos trabalhar na matriz oriental, que nós podemos ver os princípios da matriz oriental: hinduísmo, taoísmo, confucionismo e budismo. São as religiões da matriz oriental. Então vejamos. Princípios éticos das religiões orientais. As religiões são o caminho que nos conduz a Deus ou aos deuses. Para as religiões orientais, tem um grupo que aceita Deus e tem outro grupo que aceita deuses. Vai muito do grupo religioso. Portanto, vamos trabalhar na Índia a religião hinduísmo. Então vejamos a religião hinduísmo na Índia. Então, não há um fundador hinduísmo. Hinduísmo não tem um fundador. Foram os povos arianos que começaram o culto. Então a religião do hinduísmo não tem fundador. Então, o Vedas é o livro sagrado do hinduísmo, que se divide em algumas partes, que nós veremos mais à frente quando for estudar especificamente o hinduísmo. Aqui tem alguns símbolos do hinduísmo. Tanto esse como esse são símbolos do hinduísmo que nós também posteriormente estudaremos os símbolos. Então, as divindades do hinduísmo: Brahma, Vishnu e Shiva. São três divindades do hinduísmo. É a única religião, além do cristianismo, que aceita três deuses. Só que no cristianismo é diferente. É um Deus em três pessoas. Um Deus em três pessoas. No hinduísmo são três deuses. Aliás, ele aceita essa ideia de três deuses. Então o hinduísmo tem a questão da divisão social das castas. Então aquele que é rico, aquele que é pobre, aquele que trabalha no serviço público, aquele que trabalha de gari. Então isso é a divisão de casta. Eles aceitam a reencarnação, visa a libertação do ciclo por meio das várias e sucessivas reencarnações. Então o hinduísmo tem essa questão de casta que faz com que eles acreditam que podem atingir o nirvana por meio da sucessão das castas. Então vejamos, Índia tem o budismo também, outra religião da Índia. São duas religiões indianas, o hinduísmo e o budismo. Século VI, como também o hinduísmo é do século VI a.C., então o budismo também é do século VI. Então, vejamos que a Índia tem essas duas religiões do século VI, tanto essa religião como tem também outra, jainismo, que nós não vamos estudar agora. Então, Siddhartha Gautama é o fundador da religião. Siddhartha Gautama é Buda, né? Então, Buda é um príncipe, um homem rico que largou tudo para viver uma vida de pobreza. Então, Siddhartha Gautama, Buda, é o fundador do budismo. O hinduísmo não tem fundador. O livro sagrado do budismo, Tripitaka, é o livro sagrado do budismo. Então, quando não se encontra alguém melhor ou igual, é melhor ser solitário. Não se pode conviver com os tolos. Então, o livro Tripitaka é um livro que faz com que os budistas vivam essa espiritualidade deles. Símbolos do budismo: roda da lei, que é o símbolo mais tradicional, que veremos depois quando for a aula de símbolo. Há budista que acredita na existência de um Deus ou de mais deuses. Então, os budistas têm essa ideia de existir um Deus e existir vários deuses. A ideia do budismo tem essa ideia, as religiões orientais. Um grupo aceita vários e outro grupo aceita um Deus. Outra coisa que é comum às religiões orientais é a reencarnação.
A reencarnação é fruto da religião oriental. Está presente muito na religião. Então, visa a libertação do ciclo de várias reencarnações. Quanto mais reencarnar, mais vai se libertando para atingir o Nirvana, que para eles é Nirvana. É como se fosse o céu para as religiões cristãs. China, Shintoísmo. Também surgiu no século VI. Lao Tse é o fundador do taoísmo. Tao Te Ching é o livro sagrado do taoísmo. É o livro pelo qual Lao Tse escreveu. Yin Yang, veja aqui, que é o símbolo do taoísmo. As religiões orientais estão completa, cheia de simbologia. No cristianismo também tem, né? O peixe representa, a cruz representa. Então, na religião oriental tem muito mais do que nas religiões ocidentais. Então, Tao, Trindade e os outros. Então, Tao é um símbolo muito usado na religião taoísta, mas também vocês podem sair por aí e encontrar alguém com esse símbolo aqui, que representa o Tao, a harmonia. Né? Eles têm essa ideia de harmonia, tanto agregando a divindade como também os seres humanos. Busca o caminho da harmonia pessoal com o Tao. É o princípio da inacção, busca da imortalidade e a valorização do indivíduo. Então, a religião taoísta tem essa conectividade do eu com a imortalidade e com a harmonia. Isso faz parte da religião oriental. Então, China, o confucionismo também surgiu no século VI a.C. Então, Confúcio é o fundador da religião confucionista. Mas lembrando que o confucionismo, alguns grandes estudiosos chegam a acreditar que o confucionismo é mais uma filosofia de vida. Contudo, também é considerado como religião chinesa. O livro sagrado I Ching é o livro sagrado do confucionismo. Yin Yang é o símbolo, que também parece com o símbolo do taoísmo, mas na religião confucionista também é um símbolo oriental muito conhecido, que simboliza água, céu, vento, trovão. São todos os símbolos da natureza, esse símbolo Yin Yang representa. Céu e os outros, esse outro símbolo da religião confucionista também representa. Procura da harmonia pessoal e social, respeito e culto pelos antepassados, valorização das relações de famílias e sociais, ou seja, a sociedade, afirmação do princípio da humanidade, a benevolência, o altruísmo e o amor ao próximo, como via de perfeição. A ordem social sobrepõe o individual. Então, o hinduísmo é uma religião que valoriza muito essa harmonia, sobretudo da família e o culto aos antepassados, como outras religiões orientais. A Shintoísmo, que não é uma religião que nós estamos estudando no momento, mas também são religiões que cultuam os antepassados. Então, é dentro dessa ideia que as religiões orientais têm seus princípios de imortalidade, de reencarnação, de harmonia, de convivência consigo e com o outro, sobretudo por meio da meditação. A meditação é fundamental nas religiões orientais. Então, meus caros alunos, o nosso conteúdo de hoje, princípios éticos das religiões orientais, que foram budismo, hinduísmo, taoísmo e confucionismo. Vou passar uma atividade para a gente entender melhor essa dinâmica dos princípios éticos, tá certo? Um abração.